Este vídeo é uma sistematização das teses sobre a infância como fenômeno social de James Kvorr Trupp a partir do artigo Apresentação 9 teses sobre a infância como um fenômeno social, James Kvorr Trupp, e foi criado para a disciplina de seminário 3, Práticas Pedagógicas em Educação e Infância da 8ª fase do curso de Pedagogia no primeiro semestre de 2020. As teses aqui apresentadas sustentam que as crianças são parte da sociedade e do mundo e que é possível e necessário conectar a infância às forças estruturais maiores, ampliando as condições para a pesquisa sociológica dessa categoria social. A argumentação das teses é baseada em eventos e estudos que tendem a excluir as crianças de suas análises, já que o foco no desenvolvimento infantil e na socialização tradicional dificultou o reconhecimento da infância como fenômeno social. Tese 1. A infância é uma forma particular e distinta em qualquer estrutura de sociedade. Pensando de forma estrutural, o conceito de infância pode ser comparável ao conceito de classe, no sentido das características dos membros da infância, se assim podemos designar as crianças, estarem organizadas na sua posição da infância marcada pelos outros grupos sociais mais dominantes. Há características importantes que definem a infância na sociedade moderna. Primeiro, uma relacionada à prática, principalmente a escolarização das crianças, o que poderíamos também chamar de institucionalização das crianças, que as colocam numa situação de confinamento até o final da infância, que coincide com o final da educação compulsória. Em segundo lugar, em termos legais, o lugar da criança como menor é um lugar que é dado pelo grupo dominante correspondente, os adultos. Tese 2. A infância não é uma fase de transição, mas uma categoria social permanente. A infância persiste, ela continua a existir, como uma classe social, por exemplo, de forma estrutural, independentemente de quantas crianças entram e quantas saem dessa categoria. Como característica da infância, o que me parece mais importante é como ela se modifica, quantitativamente e qualitativamente também. Essas modificações não podem ser explicadas em termos de disposições individuais, mas podem ser explicadas por mudanças nos parâmetros sociais em relação à infância. Tese 3. A ideia de criança em si mesma é problemática, enquanto a infância é uma categoria variável, histórica e intercultural. Essa tese distancia nossa atenção da ação construtiva das crianças em seus próprios direitos, porque nos impede de tratar a infância em sua variabilidade histórica e separa a criança da sociedade na qual ela vive. Resumindo a questão, podemos dizer que não há somente uma concepção de infância, mas muitas, construídas ao longo do tempo, e são exatamente as mudanças dessas concepções que são objeto de interesse de estudo, porque refletem mudanças de atitude em relação às crianças. Tese 4. Infância é uma parte integrante da sociedade e de sua divisão de trabalho. As crianças são participantes ativas na sociedade, não somente porque realmente influenciam e são influenciadas pelos pais, professores e por qualquer pessoa com quem estabeleçam contato, mas também por duas outras razões. Primeiro, porque elas ocupam espaço na divisão de trabalho, principalmente em termos de trabalho escolar. Lembrando que este não pode ser separado do trabalho da sociedade em geral, já que essas atividades de educação são interesse do mercado de trabalho. Em segundo lugar, porque a presença da infância influencia fortemente os planos e os projetos não só dos pais, mas também do mundo social e econômico. A infância interage com outros setores da sociedade. Isso pode ser demonstrado de diferentes maneiras, por exemplo, na mudança demográfica.
Mesmo que a razão de dependência de crianças em relação aos adultos não tenha mudado muito, há uma dramática diferença na sociedade quando a proporção de crianças é maior em relação ao número de idosos, como no começo do século passado, ou vice-versa, como está se tornando agora. Se pensarmos que as crianças fazem parte da regra da divisão social do trabalho, é também possível sugerir que certos interesses estejam conectados a essas regras e que as crianças, baseadas em seu consumo, reivindiquem recursos além daqueles que são autorizadas a receber como membros de uma família, não sendo seu consumo exclusivamente dependente do consumo dos seus pais. Tese 5. As crianças são co-construtoras da infância e da sociedade. Todas as vezes que as crianças interagem e se comunicam com a natureza, com a sociedade, com outras pessoas, tanto adulto quanto as outras crianças, elas contribuem para a formação da infância e da sociedade como um todo. É ilusório imaginar que as crianças aprendem somente o que é ensinado. Elas também constroem conhecimento. Senão, nada mudaria ao longo das gerações. Tese 6. A infância é, em princípio, exposta econômica e institucionalmente às mesmas forças sociais que os adultos, embora de modo particular. A sociedade é um terreno comum para todos os grupos etários e as crianças não vivem em um mundo especial. Elas podem interpretar o mundo de modo diferente, mas ninguém pode evitar a influência dos mais diversos eventos que ocorrem além dentro e fora de seu microcosmo. As crianças são atingidas indiretamente ou de forma mediada, o que invisibiliza essa influência e acaba por interferir na elaboração da legislação que é construída sem levar as crianças em conta. Na melhor das hipóteses, as famílias com crianças é que são levadas em conta. Tese 7. A dependência convencionada das crianças tem consequências para sua invisibilidade em descrições históricas e sociais, assim como para a autorização às provisões de bem-estar. Há poucas informações sobre as crianças, tanto em estatísticas, nas informações governamentais, em documentos de pesquisa e outros. Há necessidade de material que traga as crianças como unidade de observação e que analise a infância do ponto de vista das crianças. O Estado demanda somente dados que são absolutamente necessários para seu planejamento e esforços de elaboração de políticas. Parece não existir necessidade de contar as crianças por elas mesmas. Então, a invisibilidade é uma consequência das definições arraigadas das crianças como imaturas, não adultas ainda, e que, em qualquer modo, tem que confiar nos pais. A família é a unidade de observação, então. O status das crianças como dependentes contradiz qualquer ideia de melhor interesse da criança. Não os pais, mas a ideologia da família constitui uma barreira contra os interesses e o bem-estar das crianças. A ideologia da família tem as crianças como mais ou menos propriedades de seus pais, ou de forma menos dramática, são, ao menos, responsabilidade parental e, em princípio, exclusivamente responsabilidade de seus pais. Desde que a sociedade só interessa em interferir em casos excepcionais, quando as crianças estão em situação de perigo, segue-se que não é aceito nem cogitado aceitar a responsabilidade geral pela infância. Isso não necessariamente significa que a sociedade não se ocupe das crianças, mas significa que ela não é constitucionalmente obrigada a intervir, mesmo em caso em que as crianças estejam, por exemplo, próximas da pobreza de maneira recorrente. Por que a sociedade deveria assumir qualquer responsabilidade sobre as crianças? Podemos defender pelo menos 3 argumentos. Primeiramente, um argumento moral, para garantir que crianças sejam providas de acordo com um padrão básico ou com um padrão para famílias com criança que, em princípio, estejam em igualdade de condições com outros casais sem crianças.
Em segundo lugar, um argumento de direito, que deveria admitir que, se as crianças estão contribuindo, elas também podem reivindicar recursos para a distribuição. E pode-se adicionar que deveria haver garantias para compensar os pais de suas contribuições. Terceiro, um argumento que diz respeito aos interesses das crianças, com responsabilidade sobre elas. E não é difícil demonstrar que a sociedade também tem significativo interesse nas crianças, se não como crianças, mas como membros do que é ilusoriamente denominado próxima geração. Tese 9. A infância é uma categoria minoritária clássica, objeto de tendências tanto marginalizadoras quanto paternalizadoras. Tendo a concordar com a abordagem que categoriza as crianças como grupo minoritário, definido em relação ao grupo dominante que possui status social mais alto e maiores privilégios, nesse caso, os adultos. E também como um grupo que, por suas características físicas ou culturais, é singularizado à parte da sociedade, com um tratamento diferencial e desigual. Quando é esse o caso, trata-se quase sempre de um sinal de atitude paternalista, e exatamente o paternalismo é uma atitude característica no sentido de uma estranha combinação de amor, sentimentalismo, senso de superioridade em relação à compreensão equivocada das capacidades infantis e à marginalização.